Eleições de Fala. 2002. Ah, tá. Seu Creyson é alçado a candidato à presidência da República. Como é que foi isso? Deu mais gente no comício do seu Creyson que o comício do Ciro? Como é que foi isso? Não, na verdade foi o seguinte, foi essas coisas de Brasil, né? A legislação eleitoral que muda a cada eleição resolveu, até porque não tinha o hábito de meio regular a questão do humor nas eleições. Isso foi o primeiro ano que deu problema, isso culminou até não sei quantas eleições depois, quando o Fábio Pochá organizou uma passeata de humoristas pedindo liberdade de expressão nas eleições. Aí foi todo mundo, eu me lembro que a gente foi, já estava todo mundo, todo humor estava lá desfilando aqui na Orla do Rio, pedindo essa parada, mas isso já foi uns 10 anos depois. Começou com a Justiça Eleitoral não proibindo, mas dizendo que a gente só poderia fazer piada, a gente não, só poderia ter piadas com humorísticos, só podia lidar se fosse igualitário, se fosse para todos os candidatos. O que no primeiro turno é impossível, entendeu? Naquela época tinham mais de 20 candidatos no primeiro turno. Então a gente falou, pô, não dá, e como é que vai fazer? Que não podia fazer só dos principais, que na época já era Lula, já era, sei lá, acho que era o Serra, e Lula, sei lá, mais que Serra, Garotinho, Serra, Ciro, Ciro. Garotinho, os caras todos. E aí a gente falou, não, então tá, vamos lidar só no segundo turno. A gente tinha os falsos deputados, que a gente tinha um horário eleitoral falso, que era o otário eleitoral gratuito, que depois até que a gente parou o pânico, roubou esse nome, que era o otário eleitoral gratuito. E aí a gente. Isso E dava, tinha lá porque era uns. durante toda a eleição sempre uns candidatos É, diferentes que vocês ficavam e sabendo aí também. tinha os candidatos lá, mas aí a gente resolveu lançar um personagem nosso para presidente. Já que a gente não podia falar dos candidatos reais, a gente resolveu ter uma candidatura própria. Só que a gente já tinha brincado disso em outras eleições. A diferença é que a gente resolveu levar mais a sério a campanha, que a gente fazia a campanha dentro do programa, um quadro, gravava lá, prometo isso, prometo aquilo, zoava com os políticos todos com nomes fictícios, um abraço. Dessa vez a gente resolveu fazer, começou com um clipe de apoio ao seu Crescent, e a gente falou, vamos fazer um comício. Aí vamos fazer um comício, como é que eu vou fazer um comício? Não, a gente faz um comício, grava em São Paulo, e porque é para fazer uma coisa assim diferente, para não ser tudo gravado no Rio. E no final do programa, na semana anterior, a gente fez isso, a Maria Paula encerrou o programa dizendo dia tal, na Praça da República em São Paulo, gravação do grande comício de encerramento da campanha de seu Então ela Cristo. convocou mesmo todo Ela mundo. só convocou no final do programa, só teve isso, não teve anúncio, publicidade, porra nenhuma. Foi no final do programa, teve isso. E a gente foi no dia lá aprazado, que ela falou, sei lá, o programa era na terça, a gente deve ter ido gravar em São Paulo na quinta, um negócio desse tipo. E aí a gente foi gravar em São Paulo. Quando a gente foi gravar em São Paulo, eu passei a noite, nunca tinha tido isso, que era um comício, então eu tinha que decorar um monte de coisa, que eu ia ficar lendo lá na frente de não sei quantas mil pessoas. Só que a gente não sabia quantas mil pessoas iriam, e quando a gente chega lá era uma mega multidão. Então, assim, era um negócio Foi assim, uma surpresa, caramba, cara. então. Você imaginava que ia dar o quê? Umas 500 Não, a gente pessoas? ia dar o que é da gente, a gente não tinha conta. Ia dar gente, ia imprimir um comício. A piada era essa. Se tivesse 10 pessoas, a gente ia fazer a mesma piada. Só que segundo a PM deu 15 mil, e 15 mil pessoas, quando se fala assim, num jogo de 15 mil futebol, 15 mil pessoas pessoas, é gente. segundo a PM, digamos que tivesse 10, digamos que tivesse 8, digamos que tivesse 17, é um cálculo. Só que quando você vê 15 mil pessoas, Maracanã deu 15 mil pessoas, você pensa, só deu, sei lá, não estava cheio. Mas 15 mil pessoas na sua frente numa praça é um negócio que não acaba nunca. Se o cara falasse para mim que tinha 100, eu ia acreditar. Entendeu? Assim, Você só então, viu a e multidão na teve, frente lá e. e foi uma onda, tanto do seu Cresce quanto no mesmo ano, antes até do seu Cresce, a gente fez também, quando a seleção brasileira ganhou o Penta lá no Japão, e estava lá do Japão, e a gente não foi, porque a Globo teve um corte de custos, que a seleção se classificou mal, teve pouco patrocínio lá, a gente não foi. Então a gente resolveu pegar um carro de corpo bombeiro, se caracterizar com a seleção brasileira. A gente tinha o Ronaldinho, os dois Ronaldinho, o Filipão, não sei o quê, a Fátima Bernardes, a Nossa. gente botou no corpo do bombeiro e saiu pela orla desfilando, e a gente virou a seleção No brasileira. Por que, dia que eu estou da juntando? conquista, né? Assim que ganhou, a gente já tinha deixado, caso seja campeão, se não fosse campeão, a gente não ia fazer. Já tinha deixado o cabo bombeiro na orla, aí fomos para um hotel na orla se maquiar, acabou o jogo, a gente assistiu o jogo junto, acabou o jogo, pô,
fomos lá, já saímos desfilando como bombeiro, caramba. E juntou uma grana. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, tem o mesmo. As duas têm parecência, as duas O matérias. Que é a mesmo gente pegar impacto, um né? fato. É um fato da vida real, entendeu? A gente pega de verdade, as pessoas estavam ali de verdade, o Brasil ganhou de verdade, tinha uma eleição de verdade, mas o nosso candidato era de mentira e os nossos personagens eram só personagens, pessoas caracterizadas. Mas as pessoas, elas entram na onda, tanto para zoar como para acreditar também. Eu me lembro tanto no desfile, tinha gente bêbada que ficava xingando o Filipão. Filipão, não levou o Romário, seu filho da puta, não sei o que. Como também no começo do seu Crescent, que foi uma coisa que eu nunca tinha vivido antes, nem vivi depois, que você fica tanto tempo falando, como o seu Crescent, da entrevista para rádio, entrevista para você que você acaba virando uma coisa que você meio sai de você. E tinha umas pessoas, eu tenho até hoje guardado, que o nego me deu cartinha pedindo operação no SUS, dentadura, cadeira de roda, Tudo isso por conta emprego. da campanha do As comício. pessoas não, as pessoas falam, mas se o senhor for eleito, eu falei, eu não vou ser eleito, Nossa. eu não sou candidato. Eu falei assim, eu tenho um dente pintado, eu estou com o cabelo assim, minha barriga é um travesseiro, é mentira. As pessoas, mas não esquece do povo. Eu falei, pô, brother, entendeu? Eu não sou um candidato, maluco. Entendeu? Mas é isso, que todo mundo entra numa maluquice. Obviamente não é todo mundo, 99% das pessoas ali estavam zoando. Mas tem 1%, 2%, 3% que também está meio ali. Também tem um camarada, eu me lembro que tinha uma menina, naquela época, hoje já teria um partido, ela sem camisa, com os seios de fora, pintados verde, amarelo, seio, com um mané segurando ela. Tem um mané que segura a menina no ombro assim, e não vai comer depois porque é praga, entendeu? Assim, fica lá segurando. E tinha umas coisas que foram muito legais, assim, que as pessoas levaram suas faixas. Tinha lá o povo não tem dente, seu Cresson presidente. Tinha, que eu me lembro, tinha turma da 8ª série, não sei que colégio, matando aula com seu Cresson. Então tinha, assim, essa coisa que as pessoas foram fazer o seu humor também foi muito legal. Eu estava dando as entrevistas lá de seu Crespo, veio a informação, que eu não tenho a menor ideia como saber, que o Ciro Gomes tinha dado uma entrevista falando mal da gente, porque a gente fazia um desserviço à democracia, desmoralizava a democracia quando falava fazer um candidato falso, não sei o quê, blá, 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 blá. O que é uma bobagem, porque a gente já tinha Total. até feito isso antes. Que quando o voto era escrito, a gente lançou o Macaco Tião, que era o Macaco Rio de Janeiro, as pessoas escreveram o Macaco Tião. Mas o seu Crespo nem dava para escrever, porque o voto eletrônico, então não interferia em nada. Isso aqui. Aí, beleza, mas ele falou assim: só que, para azar dele, ele tinha feito um comício no mesmo lugar, na Praça da República de São Paulo, na semana anterior. E a PM calculou a dele 1.200, 1.500 e a mil em 15 mil. Aí eu falei, não, que o Ciro Deve Gomes, ser eu isso. falei, é inveja que o dele não tem ninguém, se fudeu, Zil. Então tinha umas coisas que ficavam. Então virou zona, virou brincadeira. Eu tô falando assim, ó, o Ciro desde 2002 tá aí tentando, né? Não desistiu ainda. Então por que o seu Creyson não volta também? A terceira via, Porque todo mundo procurando a terceira via, quem sabe aí o seu Creyson mas não é a terceira via. se eu cresço a espada, ninguém vai botar nada na terceira via do seu cresço. Mas o negócio é. Não, mas que na verdade até me perguntam isso, não sei o quê, mas Já recebeu os falando convites, sério, pra ser para ser candidato? Cláudio Manuel para ser candidato várias vezes, várias vezes. Já fui candidato, já fui convidado a ser senador, vice-prefeito, deputado federal, várias coisas. Assim, a única que eu falei assim, pô, vice-prefeito é legal, que eu não vou fazer porra nenhuma e tudo bem, o resto não queria não. Não sei mais o. Mas assim, mas só qual é a onda? Todo mundo me pergunta isso. O problema é o seguinte: piada repetida é piada repetida. Uma coisa é o cara ele ser uma piada involuntária, que ele fica concorrendo lá, como é que é aquele. Qual é o nome daquele candidato, gente? Era o Ismael, não era Ei, Mael. Ismael? Emael, um democrata. A questão é que o cara é candidato desde a época da Princesa Isabel, né? Então, assim, então tem. Aí vira uma piada em si, né? Essa brincadeira. Mas você levar a sério a piada, até porque também assim, né? Não é um negócio que me apraz assim, lidar com Lidar com a política em política. si, né?